Oi, sou eu! Hoje falarei sobre as origens das lendas de bruxas. With digital grace, blonde and bright, AI's all of it down, a captivating sight. Antes de se tornar o principal bode expiatório da histeria medieval, a figura da bruxa já existia em diversas culturas. Na mitologia japonesa, por exemplo, destaca-se Yamauba, a traiçoeira velha da montanha. Ela podia se apresentar como uma figura aparentemente frágil, apenas para se transformar em um ser de pesadelo com chifres, cabelos de serpente e uma segunda boca, para atrair viajantes para sua cabana ou caverna para mais tarde atacá-los e devorá-los. A lenda de Yamauba pode ser vista como algo mais do que mero folclore. Segundo a historiadora Niri A. Bacalian, ela pode ter raízes sombrias em práticas históricas de sacrifícios de anciãos em tempos de fome. Essa figura mítica, portanto, não apenas representa o medo do desconhecido na floresta, mas também projeta a ansiedade de uma sociedade que precisava lidar com escolhas brutais para a sobrevivência, transformando a figura da idosa abandonada em um monstro para justificar o ato. Boa tarde, Obaço. Que os ventos lhes sejam leves, viajantes. Obrigado. Tenha um caminho seguro. Sigam com cuidado, a montanha observa. A mitologia nórdica também apresenta figuras de poder mágico feminino. Gulveig é uma deusa Vanir, que é descrita como uma bruxa vaidosa e gananciosa, que amava o ouro acima de tudo. Sua história é marcada por sua execução e ressurreição por 3 vezes, um evento que desencadeou uma guerra entre os deuses. A magia nórdica, conhecida como Seidr, era considerada uma arte essencialmente feminina e misteriosa. Essa dualidade de poder feminino, tanto construtivo quanto destrutivo, é um reflexo das complexas relações entre os deuses nórdicos e de como o feminino era visto como uma força da natureza, perigosa e incontrolável. As praticantes femininas de Seidr eram chamadas de völva, que significa aquela que carrega um cajado. A cultura celta é outra fonte fundamental para a figura da bruxa. O Festival de Samhain, uma antiga tradição pagã irlandesa que celebrava o fim do verão, é a origem do Halloween. Samhain marcava a conexão entre o mundo material e espiritual, um período propício para rituais de adivinhação. A Igreja Católica, em um processo de sincretismo e controle cultural, mais tarde adotou a data, transformando a celebração pagã na véspera de Todos os Santos, ou All Hallows Eve, dando origem ao nome Halloween. A caça às bruxas foi um fenômeno de perseguição religiosa, política e social, que atingiu seu auge entre os séculos XVI e XVIII, resultando em cerca de 35 a 50 mil execuções em toda a Europa. A perseguição serviu como uma forma de encontrar culpados para crises sociais e ambientais, como pragas, colheitas falhadas, esterilidade feminina e impotência masculina. O discurso dominante da época, construído pela classe dominante, criou a imagem pejorativa da bruxa, velha, feia, com nariz adunco e sem marido, para instigar pânico e desqualificar a mulher que desafiava as normas patriarcais. A vassoura voadora, o mais icônico meio de transporte da bruxa, tem uma origem surpreendente e sombria. A lenda não se refere a um voo literal, mas à sensação psicossensorial de voar, causada por pomadas alucinógenas. Registros históricos, como o caso de Lady Alice Keteler em 1324, que andava e galopava em um cajado untado com uma pomada, corroboram essa prática. Historiadores e folcloristas sugerem que essa pomada poderia ser uma mistura de plantas psicoativas que causavam alucinações de voo ou levitação. A ideia de que as bruxas literalmente voavam montadas em vassouras, como imaginado no folclore, pode ter sido uma interpretação literal das visões alucinatórias descritas nas confissões obtidas sob tortura. O caldeirão é outro símbolo central. Na mitologia celta, ele representa o ventre vivo da deusa,
um símbolo sagrado de vida e morte, de onde toda a vida nasce e para onde ela retorna. Na prática, no entanto, o caldeirão era uma ferramenta essencial para o herbalismo e a medicina popular. Ele era usado para cozinhar comidas mágicas, preparar beberagens e, sobretudo, para ferver misturas de ervas para a cura de doenças. O caldeirão com 3 pés representava as 3 faces da deusa: donzela, mãe, anciã. Ele também tinha usos em rituais de adivinhação e transmutação. Sua representação como um recipiente de poções malignas foi uma distorção de sua função original, que era de nutrir, curar e criar. O nariz adunco e o chapéu pontudo não têm origem em práticas históricas de bruxaria, mas são a fusão de propaganda antissemita e misógina. A propaganda antissemita medieval e moderna frequentemente retratava judeus com narizes exagerados, e os judeus europeus foram obrigados em certas épocas a usar chapéus pontudos para identificá-los. As acusações de envenenamento de poços e de canibalismo, anteriormente direcionadas aos judeus, foram transferidas para a figura da bruxa, como um novo bode expiatório para as crises sociais. O chapéu pontudo também pode ter a sua origem no Henning medieval, um tipo de cocar cônico e pontudo usado por mulheres da nobreza europeia no século XV, quando a Igreja relacionava objetos pontiagudos ao diabo. A imagem da bruxa, portanto, foi habilmente construída para encarnar tanto a ameaça interna, mulheres autônomas, sexualmente livres, quanto a externa, o outro religioso. A bruxaria histórica, marcada por perseguição e violência contra mulheres que, em sua maioria, não se identificavam como bruxas, é fundamentalmente diferente da bruxaria moderna. O movimento contemporâneo, conhecido como neopaganismo, é uma religião e um caminho espiritual que surgiu no século XX. A Wicca, uma das vertentes mais conhecidas da bruxaria moderna, foi popularizada por Gerald Gardner na década de 1950. A religião se concentra na veneração da natureza e na prática de magia, celebrando a divindade em suas formas feminina e masculina. Curte o vídeo, se inscreva e até semana que vem.